Meus amores, vamos então continuar? Vamos trabalhar geografia, vamos ainda falar sobre o meio de transporte, certo? Hoje nós vamos interpretar um texto específico sobre os correios, observar que tipo de transporte no texto que o carteiro está usando, certo? Ou então vocês vão pegar o livro, página 108, 107 e 108, que nós vamos hoje, tá? Só 2 páginas. Será uma aula bem rapidinha, tá ok? Tá ok, pessoal? Abra seu livro, então, e vamos iniciar a nossa aula de geografia de hoje. Veja bem, o livro nos apresenta um poema, certo? A Mulinha do Leite. Siga a leitura comigo. A mulinha carregada de latões vem cedo para a cidade. Só não entrega ela mesma a cada um o seu litro de leite para não desmoralizar o leiteiro. Seu andar, o andar de todas as mulas de Minas. Não tem idade, vem de sempre e de antes. Meu nome é Mulinha do Leite. Então, esse poeminha está falando de uma entrega, certo? De um alimento, entrega do leite, que é feita por um animal, certo? Então, vamos lá. Identifique o meio de transporte que aparece no poema e vamos comparar com o meio de transporte motorizados, certo? Então, vocês vão ver diferenças entre os meios de transporte que nós temos hoje e o meio de transporte que foi usado no poema. No caso, foi o animal. Bom, o meio de transporte que aparece no poema é a mula, certo? A mula. Agora vamos ver 3 características aí, 3 diferenças em relação aos meios de transporte que nós temos hoje. Então, a primeira diferença, não é motorizado, é lento, percorre pequenas distâncias. Então, pelo fato de ser um animal, ela carrega pouco leite e também devagar, certo? E percorre pequenas distâncias, ok? A cena descrita no poema pode acontecer no bairro em que você mora? Bom, pessoal, entregar algum alimento ou algum objeto usando um animal talvez não seja possível. Porém, nós ainda temos os carroceiros na cidade, certo? As pessoas que fazem até frete, né, com as carroças. E pode ser que uma dessas carroças seja puxada, né, por uma mula. Bom, mas a mula em si sozinha, né, não vem. Nem se for também puxada pelo seu dono. Então, se tiver um animal, ou um cavalo, ou uma mula, ou um burro, ou uma égua, seria na carroça e teria o carroceiro. Bom, então eu vou considerar essa questão, que ainda aqui na cidade nós temos o trabalho dos carroceiros, certo? Às vezes entregando leite, aquele pasteurizado mesmo, porque aquele leite que vem da fazenda direto, né, o leite caipira, não pode mais por causa da vigilância sanitária. Então, pode ser para transporte de madeira, para fazer pequenos fretes ou para entregar o leite pasteurizado, ok? Como aqui na minha casa, por exemplo, quem entrega o leite pasteurizado, o leite de saquinha, sabe? O leite normal de saquinho, é o leiteiro e ele vem na carroça, certo? Então, eu vou considerar esta opção. Mas, se você não vê essa realidade aqui em Patrocínio, nunca viu um carroceiro aqui em Patrocínio, você tem liberdade de colocar a sua resposta, ok? Bom,
Aqui no bairro, dessa maneira que apareceu aqui no poema, eu acho que não é possível. Mas ainda existe a presença dos carroceiros em minha cidade, como eu expliquei para que eles trabalham, como que eles trabalham e que tipo de transporte que eles usam. Ok, pessoal? Agora veja esse outro texto, certo? É uma carta falando, é um depoimento de uma carta que está dentro da sacola do carteiro, ok? Meio diferente, né? Também achei. Veja bem, cheguei ao meu destino. Colocaram-me na mochila de um funcionário do correio, que quase me matou de susto com sua possante moto. Então, o carteiro estava de moto. Ai, meu Deus, quanto vento! Eu me agarrava à sua bolsa, com medo de cair. Ele me pôs com jeito numa caixinha. Fui lida e relida, depois guardada com várias cartas de outros estados e países. Bem, então quem fez depoimento deste texto aqui foi uma carta que passou por um processo de transporte e que chegou ao seu destino final, que era a cidade onde seria entregue a carta, e foi parar na bolsa do carteiro que estava usando uma moto para entregar a correspondência. Chegando na casa, foi colocada na caixinha do correio, foi lida, relida e guardada no meio de outras cartas. Então, esta é a história da carta que nós estamos lendo aqui. Quem que conta a história? Olha que maneira diferente de falar sobre comunicação, transporte e interpretação de texto. Então, quem conta a história é a carta, certo? Narrador, personagem. Narrador, personagem. Conta e participa ali da carta. Em meio à comunicação que aparece no texto, é usado nos dias atuais com a mesma frequência com que é usado antigamente. A carta, hoje em dia, ela é usada da mesma forma de antigamente? Hoje as pessoas ainda preferem escrever as cartas, postarem as cartas, esperarem o tempo do correio? Não, né, gente? Hoje em dia nós temos outras maneiras de nos comunicar. Cartas ainda acontecem quando são cartas judiciais, extrajudiciais, cartas de cobrança, avisos de empresas, né? Empresa para empresa. Talvez precisa ser por escrito. Mas nós temos por meio de fax, nós temos por meio dos correios eletrônicos, que são os e-mails, PDF, que pode ser transmitido pelo WhatsApp, certo? Então, tem outras maneiras de comunicação mais rápidas, mais modernas, agora nos tempos atuais. E a carta está ficando ultrapassada, mas é muito bom escrever e receber carta, não é verdade? Eu gosto de receber carta. Atualmente, a carta vem sendo substituída pelo e-mail, que é a forma de correio eletrônico mais difundida no mundo, quer dizer, mais usada no mundo. As pessoas não têm muito tempo mais para escrever. E olha, as pessoas não querem nem escrever mais à mão. É tudo digitado, é tudo rápido, certo? É mais seco. As pessoas perderam um pouquinho do brilho, sabe? Entre a comunicação. E ela ficou mais seca, ok? É o meu ponto de vista. Identifique o meio de transporte utilizado pelo funcionário do correio, que foi citado no texto. Possante moto. Então, o que é que o funcionário usou? Ele usou uma moto para transportar as cartas, ok? De acordo com as informações do texto e com os conhecimentos apresentados ao longo deste capítulo, responda. É uma resposta para pergunta e é oral, certo? Você pode mandar seu áudio se você não concordar com o que a professora der aqui de ideia, certo? Você pode mandar um áudio para mim, no meu particular, ou no grupo mesmo, tá? O funcionário dos Correios, ele percorre trechos longos ou curtos no seu dia a dia? O que você acha? O funcionário do Correio, ele percorre distâncias longas ou curtas? Você acha que ele tem muitos endereços para entregar, num bairro ou dois ou três? Não sei como que é a divisão de cartas para os carteiros. A maioria deles entrega cartas
ou pequenas mercadorias de bicicleta. Ela não é motorizada, é pesada. Essas bicicletas antigas que tem ainda a parte para colocar uma caixa na frente ou a bolsa de cartas na frente, né? Aquela bicicleta para carga. Ela é pesada, desengonçada, não é prática como as outras de marcha, por exemplo. Então, é meio sofrido, não é? Quando é a pé, é debaixo de sol. Ele tem que usar protetor solar, ele tem que colocar aquela blusa por baixo, né? Que protege para não queimar do sol os braços. Ele pode usar chapéu, é aquela roupa amarela quente, né? Bem colorida. E também, se estiver chovendo, ele vem. E se estiver de sol, ele também vem. Claro que tem os correios que vêm sendo entregues também em carros, certo? Carros menores, pois às vezes as embalagens são grandes e pesadas e não dá para fazer o transporte de bicicleta ou a pé. Então, pessoal, o carteiro, ele é considerado uma referência para o trabalhador brasileiro. Ele enfrenta muitas diversidades, tanto de tempo, certo, quanto física, e também de distância, certo? Distanciamento de endereços, talvez endereço escrito errado, pessoas que não estão em casa, que não estão lá para receber a mercadoria, tem que voltar com a mercadoria de volta para o correio, certo? Então, há uma fadiga, uma canseira no trabalho, como todo trabalho também tem, certo? Mas ele ainda está aí para nos alegrar e nos entregar as mercadorias que nós pedimos da internet ou as cartas que nós temos que receber das pessoas, certo? Fale seu ponto de vista e mande um áudio também, ou no grupo ou no meu particular. Combinado, pessoal? Bom, finalizamos então a nossa aula de geografia de hoje, certo? Na semana que vem nós vamos concluir a atividade, o livro e começar aí as nossas avaliações. Amanhã, a avaliação de literatura. O livro de literatura será postado hoje, viu? Mais tarde você terá o livro aí no grupo. Leia antes de fazer avaliação, ok? Um beijo.